Então, é bem importante a gente estar falando, né, dos 20 anos do SUAS, pensando, né, hoje a gente estava pensando toda essa caminhada que a gente teve, né, quantos avanços a gente teve falando na política de assistência social até antes do SUAS, né, e quanto a gente tem por avançar ainda, né, quantas demandas ainda que a gente não consegue dar conta, né, as próprias propostas que a gente faz nas conferências, como elas se repetem algumas delas, né, que isso mostra que a gente ainda não conseguiu esse objetivo, mas a gente não desiste, né? Tem algumas propostas que vêm de novo e se elas são necessárias, elas têm que voltar mesmo, né? Porque nós, para a política de assistência, a gente sabe que quanto é difícil, né? Essa política ser reconhecida e a gente conseguir alcançar os objetivos, mas não desistimos, seguimos, e como diz já no tema, né, resistência, né? E nós estamos resistindo, sim, e continuaremos o tempo que for preciso. Então, um oi especial, então, para a Fernanda, né, nossa colega, assistente social, que depois eu vou pedir para ela fazer a sua apresentação, e a Aurora também. Mas eu acho que a gente pode dar o início, né? Aproveitar, sim, esse momento com as meninas. Daí eu não sei se vocês querem combinar, eu penso que sugerir aqui, né? Mas daí vocês que vão apresentar me digam se está ok, a gente iniciar com a Fernanda, né? E depois a gente ouvir a Aurora também, e depois a gente poder levar para o debate, né? Porque conforme a gente combinou, então né, a Fernanda se vai faz os aspectos, né, assim, gerais, vamos dizer, dos 20 anos do SUAS mesmo, e a Aurora depois contribui com nós, então, mais especificamente, assim, sobre nós, né, trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, né. Então, quando vocês iniciarem a apresentação, eu peço que vocês se apresentem, então, para todos conhecer aqui um pouquinho de vocês, tá? De passo, Fernanda, para ti. Obrigada, Iramar. Então, boa noite a todos, todas e todes. É um grande prazer estar aqui com vocês nesta noite, conhecendo, mesmo que remotamente, conhecendo os colegas também de luta e de resistência na política de assistência social. Quero cumprimentar a Aurora, que mais uma vez também, né, nessa dobradinha, discutindo aí a conferência da assistência social. Acho que foi, né, Iramar, há umas 3 semanas atrás, que a gente se encontrou no encontro da Unesp Franca, né, também de um grupo de trabalho para discutir a conferência, e aí hoje estamos aqui para falar com vocês, né, de um estado diferente do nosso, que eu falo do estado de São Paulo, mas com complexidades, claro, diferentes, em especial as questões climáticas, que a gente já estava discutindo anteriormente, mas com questões que também se conversam, né, e se dialogam aí nos mais diversos estados brasileiros. Nós falando de 26 estados que possuem as suas complexidades, as suas situações de desproteção e que precisam aí fortalecer, né, em tempos também complexos, a política de assistência social, que mesmo passado aí os 20 anos do Sistema Único de Assistência Social, nós dizíamos hoje pela manhã que aqui também em Piracicaba nós fizemos a nossa conferência municipal, que a gente ainda precisa continuar resistindo e dizendo o que é o SUAS e aqui nós viemos, né? E ainda mais hoje, né? Então, eu quero agradecer a Iramar, em nome da Iramar, a todos os colegas de profissão e também de luta na política de assistência social. Né, agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Então, eu vou fazer uma breve aí apresentação. Como a Iramar já disse, sou Fernanda Varanda, sou assistente social de formação, atuo na política de assistência social há 20 anos, desde quando me formei. Tenho mestrado, doutorado e o pós-doutorado há 2 anos atrás, onde eu estudo a gestão da política de assistência social. Minha pesquisa ela teve um enfoque com mais profundidade na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, onde eu discuto aí as estruturas da secretaria e faço propostas de atuação da secretaria com pautas aí relacionadas à gestão da política de assistência social, com foco no planejamento, monitoramento e avaliação dessa política pública. Hoje eu atuo aqui na secretaria, sou gestora municipal, estou na Secretaria de Assistência Social aqui de Piracicaba, a qual quero cumprimentar o meu colega, estou vendo o Rafael aqui. Oi, Rafa. O Rafa também é um trabalhador das ruas,
que está aqui conosco, que também compõe o Fórum de Trabalhadores aqui do município de Piracicaba. Então, é muito bom ter você aqui conosco, né, partilhando desse momento. Já esteve conosco no período da manhã, da tarde, na conferência daqui de Piracicaba, que reuniu quase 400 trabalhadores, usuários, né, da assistência social aqui no município. Eu vou só, acho que deu uma travadinha na minha imagem para vocês também. Sim, travou a imagem, mas a gente está ouvindo bem. Tá bom, ótimo, a imagem vai voltar, voltou. Vocês estão vendo a tela, o qual eu abri aqui? Sim? Sim. Ótimo. Sim, a tela inicial. Ótimo, então é a parte inicial, isso. E antes de chegar na Secretaria de Estado, de município, eu também já trabalhei no Estado de São Paulo, né, na Secretaria de Desenvolvimento Social, como diretora da Proteção Básica, estive também cuidando de uma região específica, que é a Diretoria Regional também, que é vinculada ao Estado, aqui em Bauru, sempre na política de assistência social, que é onde o nosso sangue corre nas veias, e desde sempre a gente está nessa luta. Já fui trabalhadora de OSC, de serviço também de PAIF dentro de CRAS, e agora, recentemente, aí já estive em outros municípios, mas mais recentemente na gestão aqui de Piracicaba, que é um município de aproximadamente 440 mil habitantes. Então, de novo, é um grande prazer estar aqui com vocês. Bem, conforme a Iramar me disse, né, o desafio para nós nessa noite é trazer um pouquinho da pauta do tema mesmo da conferência, ao qual vocês, para quem já teve a oportunidade aí de participar das conferências municipais, para quem está aqui pela primeira vez também tendo acesso ao tema, o tema central dessa conferência são os 20 anos do SUAS, do Sistema Único da Assistência Social, e aí ele traz três pontos principais para essa discussão, né? A construção, a proteção social e a resistência. E durante a minha fala, eu vou trazendo aí aspectos que perpassam por essa temática, que traz aí para nós, em si, uma complexidade também grande, por se tratar de 20 anos de uma trajetória histórica, né, de muitos desafios, de muitas conquistas, de muitos retrocessos também, mas de muito a ser ainda construído, como a Iramar e as colegas já disseram, mas muito do que nós também já fizemos, de pessoas que passaram pela política de assistência social em todo esse percurso histórico e que puderam contribuir direta e indiretamente para o que somos hoje enquanto Sistema Único de Assistência Social, né? Então, dentro dessa perspectiva, eu quero aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir passar o material aqui. Só um minutinho, acho que deu uma travadinha. Agora foi para frente, deixa eu voltar aqui de novo. Eu vou começar com uma citação da Carmelita Yazbek, né, que eu gosto muito e que tem também um pouco desse contexto. A Carmelita Yazbek, ela nos faz o convite de pensarmos no tempo em que nós temos vivido. Afinal, não dá para falar de SUAS, né, desacompanhado dessa análise do contexto social, político, econômico que nós temos vivido no Brasil, que já vivemos, mas que estamos vivendo nesse ano de 2025. Então, vivemos tempos de incerteza, momentos, muitas vezes, além da nossa capacidade de explicação e compreensão, em que uma nova configuração da paisagem humano-social vai emergindo na sociedade brasileira e no mundo como um todo. Como nós falamos, contornos econômicos, ideológicos, geopolíticos, entre outros, vão se modificando aceleradamente. Essa palavra é muito importante, que ela traz aceleradamente. E novos fatos insistem em mostrar um outro tempo, como ela disse, aceleradamente. Tempos em que, apesar do desenvolvimento e progresso tecnológico, tempos em que a inteligência artificial, os sistemas informacionais se fazem muito presentes na nossa realidade, ainda convive com a fome, né? Então, a gente usa aqui a fome como uma das expressões da questão social, ainda presente no cenário contemporâneo, no ano de 2025, no século 21, tempos em que essa realidade se modifica aceleradamente,
novos fatos que vão insistindo em mostrar este outro tempo, e ainda, mesmo apesar de todo esse desenvolvimento, nós ainda convivemos com situações de desproteção social que vão se repetindo de geração em geração, ciclos em que não vão sendo rompidos, né? A lógica da desproteção social, ela vai se cada vez mais fortalecida aí nesses espaços, e quando nós falamos aí de territórios, das vivências das famílias, quando nós falamos das diversidades que estão relacionadas aos nossos municípios, aos nossos estados e ao nosso Brasil como um todo. Então, a temática da conferência para o ano de 2025, ela é uma oportunidade única e singular para, primeiro, nós estamos falando de 20 anos de uma política pública e de um sistema único de assistência social que teve o seu marco aí, em especial na conferência de 2005. Então, nós temos a primeira oportunidade de revisitar a trajetória da assistência social em âmbito de Brasil, mas também em âmbito do Estado, dos estados ao qual nós fazemos parte, o Estado do Rio Grande do Sul, o Estado de São Paulo, e entre todos os outros estados que nós temos, e também revisitar a trajetória dos municípios que fazem parte desses estados e desse Brasil todo. Que processos históricos foram esses que constroem a memória institucional, a memória dessa política pública de assistência social que não iniciou ontem, que não iniciou 5 anos atrás, mas que tem história, que foram histórias que foram construídas por pessoas que fizeram parte de todo esse processo histórico do SUAS, do Sistema Único da Assistência Social. E além de revisitar essa trajetória, é uma oportunidade também singular para reafirmar. Então, como nós dissemos anteriormente, mesmo no ano de 2025, mesmo com tantas conquistas, nós ainda precisamos cotidianamente, seja no meio dos próprios, muitas vezes, trabalhadores do SUAS, de secretários municipais, estaduais, de prefeitos, de governos, governadores, nós temos que reafirmar o que é a política de assistência social, reafirmar os seus princípios, reafirmar as suas diretrizes, as suas seguranças socioassistenciais e planejar o futuro dessa política pública à luz do quê? À luz das necessidades e demandas que são do campo da proteção social. Então, ou seja, é possível, é necessário reafirmar princípios, diretrizes para planejar o futuro dessa política pública à luz das demandas que são apresentadas cotidianamente pela população usuária, pelos trabalhadores da política de assistência social e que fazem parte desses diversos territórios, de todos esses municípios, dos estados brasileiros e do nosso Brasil como um todo, tendo como base o segundo plano decenal da assistência social, afirmado aí nas conferências anteriores, que a gente vai falar logo mais do histórico, mas nós temos um plano que ainda está, né, em validade, que aí foi pensado, elaborado em 2016 e com 10 anos aí de referência até 2026. Ou seja, que diretrizes, que metas, que resultados, que ações são essas que a política de assistência social precisa percorrer? E se essas diretrizes, se esses resultados, se essas ações são compatíveis com as necessidades e demandas que se colocam no campo da proteção social, que é o campo central da política de assistência social. E eu convido vocês a refletir a realidade com base em alguns dados do Instituto Brasileiro, né? Nós estamos falando do IBGE. Eu trago aqui alguns dados importantes, pontuando alguns deles. Então, apenas 1% da população, os mais ricos, concentram quase 16% da renda nacional do trabalho, enquanto os 10% mais pobres ficam com 0,7%. 23% da população que trabalha ganha menos de 1/4 do salário mínimo. No Nordeste, esse número é de 44%. 78% de alunos deixam a escola no 3º ano do ensino fundamental. 60% e 70% das mortes de crianças de menos de 5 anos
tem como causa associada a desnutrição. 34% da população do país ainda não se beneficia da rede geral de abastecimento de água, e ainda que o déficit habitacional encontra-se em torno de 15 milhões de moradias. E entre outros pontos, vale acrescentar que nós vivemos e presenciamos cotidianamente um crescimento acelerado da violência. E aí nós estamos falando de públicos específicos e prioritários, em especial da nossa política, da política de assistência social. Crianças, adolescentes, mulheres, idosos, grupos LGBTQIAP+, estamos falando da interseccionalidade também de raça, gênero, na sua grande maioria, como aqui disse anteriormente, negros e pobres. Então, esses dados aqui vêm nos revelar, né, vêm nos impulsionar a pensar a realidade que o SUAS deve ou está, né, ou deveria estar atendendo, pensando no seu campo, no campo das desproteções e pensando nos dois campos fundamentais da oferta de benefícios e de serviços e articulados ao campo relacional, pensando no trabalho social com famílias, na potência maior que deve ser aí fortalecido no âmbito dos trabalhos realizados pelas unidades de CRAS, CREAS, enfim, né, de toda a rede socioassistencial, seja ela direta ou seja ela indireta. Ou seja, o SUAS de 2005 já não é mais o SUAS de 2025. Muitas águas rolaram, muitas conquistas foram realizadas e também muitos retrocessos vivemos nesta política, no país como um todo, como veremos logo mais. E é importante lembrar que nesse percurso histórico de 20 anos da política de assistência social, nós precisamos lembrar, né, que o SUAS ele está presente na integralidade dos 5.571 municípios brasileiros, nos 26 estados e no Distrito Federal. Então, segundo os últimos dados aí do Ministério, são 8.809 unidades de centros de referência da assistência social, 2.921 CREAs municipais, 36 CREAs regionais, 257 centros POPs, 7.742 unidades de acolhimentos institucionais, 9.058 centros de convivência, 2.166 unidades de centros-dias para pessoas com deficiência. Ou seja, desse todo de serviços socioassistenciais, 27.000 desses são unidades públicas e 34.000 são organizações da sociedade civil. A gente aí percebe o número de organizações da sociedade civil na oferta de serviços crescendo constantemente dentro dos municípios, dentro do estado, e nessa perspectiva nós temos também uma média de 470.000 trabalhadores, trabalhadoras do SUAS, em todos os estados, os municípios, né, no Brasil como um todo, compondo, constituindo, construindo essa política e executando a política de assistência social. Travou de novo aqui, só um minutinho. Isso. Voltou. Ou seja, a partir dessa realidade, importante pensarmos. Segundo aí a professora Maria Carmelita Yazbek, né, fica aí como indicação para quem não leu, ter a oportunidade de ler, né, o seu livro de Classes Subalternas e Assistência Social. A professora Carmelita Yazbek faz um convite para que nós pensemos quem são a população usuária, a população alvo da política de assistência social. Quais as condições concretas que vivem a população alvo? Quem são os usuários que recorrem à assistência social para suprir necessidades, carências? Como se configura a assistência social na conformação
da identidade subalterna. E aí a professora Carmelita Yazbek, ela nos faz o convite de pensar, né, o que é essa categoria da subalternidade, das pessoas que ainda são tratadas como subalternas, que muitas vezes, por mais que nós digamos que têm direito à voz, na prática, essas pessoas não têm direito à voz. Na prática, são os serviços, é a política que muitas vezes determina o que essas pessoas devem fazer, de que forma devem frequentar, quais são os serviços que devem frequentar, sem muitas vezes respeitar a realidade, as necessidades desse grupo populacional, desses territórios que são diversos. Às vezes nós temos municípios pequenos, mas com territórios extremamente diversos, que trazem aí a complexidade de pensar quais são as desproteções presentes nesses territórios, que demandas são essas apresentadas. E para isso nós passamos, ou deveríamos ter passado, falando especificamente dos municípios, de processos necessários, que foram as pré-conferências municipais da assistência social. As pré-conferências foram espaços importantíssimos para a participação mais próxima possível da população usuária. E aí nós precisamos falar também de acessibilidade. Será que essa população, ela acessa os serviços socioassistenciais? Será que essa população tem acessado, inclusive, os espaços ao qual a conferência foi realizada, ou está sendo realizada, ou será realizada, né? Pode a assistência social constituir-se como um espaço de protagonismo? Ou ela ainda está constituída, ela ainda é pré-determinada como uma política pública aonde muitos decidem e muitos não participam, ou vice-versa, onde apenas trabalhadores decidem e usuários não participam desse processo? Como é que a gente tem constituído esse processo de participação social e de protagonismo dos trabalhadores e da população usuária dessa política pública? E, por fim, qual é a relevância dessas ações para o usuário, para os usuários? E para isso nós precisamos, eu faço o convite aqui que nós pensemos nos nossos serviços socioassistenciais, em toda a complexidade que nós temos de serviços da proteção social básica, da proteção social especial. Será que esses serviços possuem relevância, importância para a população usuária? Será que a população usuária se sente parte desses espaços, se sente empoderada, tem relações de afeto e de convivência com esses espaços que recebem, né, que são aí preparados ou deveriam estar preparados para a execução desses serviços socioassistenciais? E aí nós estamos falando das nossas unidades públicas de CRAS, CREAS, centros POPs, e os desafios, então, são de toda a ordem, né? Aqui eu trago alguns pontos específicos, né, aonde nós tivemos aí, no início do ano, ou ano passado, né, novas eleições, mudanças de governos, né, dos prefeitos, de secretários municipais, né, das políticas públicas, e aqui nós estamos falando da política de assistência social, e nós temos assistido e presenciado o retorno da predominância de um pensamento conservador, de pensamentos, do retorno do primeiro-damismo, né? Não sei qual é a realidade aí do governo do estado do Rio Grande do Sul, mas no estado de São Paulo nós temos presenciado o retorno da presença das primeiras damas, assumindo como secretárias municipais da assistência social. Nós temos visto aí praticamente 50% dos estados, aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, que é composto por 645 municípios, pelo menos 50% desses
desses municípios tiveram as mudanças de secretariados, as mudanças de prefeitos, e com isso a gente retorna e precede a um passado que não foi rompido, né, de uma cultura conservadora que nega o direito à proteção social não contributiva. Outro ponto e outro desafio que ainda é complexo, nesse passado 20 anos do SUAS, ainda presenciamos governos descompromissados com a democracia e a igualdade racial. Temos visto, né, vocês aí do Rio Grande do Sul, como falamos anteriormente, estão vivendo eventos adversos, né, por demandas aí, por adversidades climáticas em especial. Nós estávamos discutindo, antes de iniciar esse momento, né, que o estado do Rio Grande do Sul já está em alerta por conta das chuvas, né, ou seja, será que nós temos nos preparado? Falávamos dos planos de emergências no SUAS. Será que os municípios estão preparados, possuem planos de emergências do SUAS, se articulam com a Defesa Civil? Os estados também estão preparados para isso? E não estamos falando apenas das adversidades climáticas, mas falamos de outros eventos, inclusive pela pandemia da Covid-19, né, que trouxe mais intensificamente, mais aceleradamente, outras demandas sociais, econômicas, né, famílias unipessoais, né, enfim, adversidades migratórias, né, nós estamos vivendo aí a guerra, recentemente aí estamos assistindo, né, de Israel, né, me perdoem aí no nome, na guerra de Israel, Irã, isso, muito obrigada, gente. Irã, Israel, outras guerras, e isso traz para a gente contextos migratórios, traz para a gente também desafios que são complexos e que precisam ser pensados. Será que as nossas unidades estão preparadas para atender? E eu estou falando de um trabalho culturalmente, inclusive, preparado para atender essas famílias, a partir das culturas que são próprias desses indivíduos, né? Inclusive na língua, e também no trabalho social com famílias, que precisa ser preparado e que precisa ser pensado através desse trabalho culturalmente acessível e também organizado a partir de, com e através dessas pessoas, né? Então, a partir desses desafios complexos, eu quero trazer aqui também, muito rapidamente, apenas para relembrar, que aqui eu tenho certeza que nós temos trabalhadores que estão há anos atuando, resistindo e lutando pela política de assistência social, que vivenciaram todos esses momentos, que fazem parte da linha do tempo da política de assistência social num pós-Constituição Federal, porque nós temos também o que foi luta-resistência antes da Constituição Federal, né? Muitas secretarias municipais ou departamentos iniciaram antes desse processo e tiveram, né, se desafiaram a se reorganizar, a se alinhar a partir dessas diretrizes e princípios que foram sendo construídos historicamente, né, com as lutas das conferências municipais, estaduais, nacional, da assistência social. Inicio aí no ano de 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso, com a primeira Conferência Nacional da Assistência Social, intitulada Assistência Social como um Direito do Cidadão e Dever do Estado, em 1997, né? E aí a gente vai fazer um retrospecto aí, que foi o governo Lula, que foi de 2003 a 2009, com várias conferências que foram ocorrendo de 1997, 1999, 2003, 2005, 2007, 2009, várias conferências com as temáticas: o sistema descentralizado e participativo da assistência social, construindo a inclusão, universalizando direitos. Em 1999, a terceira Conferência Nacional da Assistência Social, intitulada Política de Assistência Social, uma trajetória de avanços e desafios. Em 2003,
a 4ª Conferência Nacional, intitulada Assistência como Política de Inclusão, uma nova agenda para a cidadania, a Lei Orgânica da Assistência Social, 10 anos, e que vai deliberar pela criação do Sistema Único de Assistência Social. Então, esse período foi um grande marco para a política de assistência social, ao qual nós instituímos aí, a partir da Conferência de 2003, a criação de um sistema que vem unificar, que vem descentralizar, que vem organizar a gestão dessa política de assistência social em âmbito nacional, em âmbito estadual, estados e também em âmbito de municípios. Em 2005, grande marco, né, com a 5ª Conferência Nacional da Assistência Social, SUAS Plano 10, né, então, nós tivemos aí estratégias e metas para a implementação da Política Nacional de Assistência Social, a Norma Operacional Básica, SUAS, e a Resolução CNAS número 130. Em 2007, né, continuando aí com o governo Lula, nós tivemos a 7ª Conferência Nacional da Assistência Social, com o tema Compromissos e Responsabilidades para assegurar proteção social pelo Sistema Único de Assistência Social. Em 2009, ainda no mesmo governo, a 7ª Conferência Nacional da Assistência Social, Participação e Controle Social no SUAS. Tivemos aí o grande marco das discussões, da elaboração da tipificação nacional do serviço socioassistencial, que é a Resolução CNAS número 109 de 2009. Em 2011, né, nós temos aí o governo Dilma. Lá na conferência de 2011, nós tivemos também um outro marco, que foi a Lei 12.435 de 2011, que alterou a Lei Orgânica da Assistência Social de 1993 e que integrou, né, o texto do Sistema Único da Assistência Social em alguns artigos específicos. E aí nós tivemos, neste mesmo ano, a 8ª Conferência Nacional de Assistência Social, intitulada Avanços na Consolidação do SUAS, com a valorização dos trabalhadores e a qualificação da gestão dos serviços, dos programas, dos projetos e benefícios, e aí com a resolução CNAS 17, reconhecendo as categorias profissional de nível superior da política de assistência social. Em 2013, no mesmo governo Dilma, nós tivemos a 9ª Conferência Nacional, né, da Assistência Social, intitulada A Gestão e o Financiamento na Efetivação do SUAS, com a Resolução 004 de 2013, que vai instituir aí a Política Nacional de Educação Permanente no SUAS, a PNEP-SUAS. Em 2015, no mesmo governo, a 10ª Conferência Nacional da Assistência Social, intitulada Em Consolidar o SUAS de Vez rumo a 2026, né? Então, nesse período aí, nós estávamos justamente traçando prioridades para o 2º plano decenal da assistência social, que é esse ao qual nós estamos, inclusive, sendo convidados a avaliar, a repensar e organizar e também construir os rumos da política de assistência social para a partir de 2026. Em 2017, a 11ª Conferência Nacional, intitulada aí A Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS, no governo Temer. Em 2019, né, aí nós entramos já com o governo Bolsonaro, na Conferência Nacional, né, esse ano foi um ano de grande retrocesso na política de assistência social, de desmonte e também inclusive de processos aí de minimização aí do trabalho, do controle social, dos conselhos em âmbito municipal, estadual, nacional, onde nós tivemos aí com muita força e resistência de trabalhadores. Eu estive presente nesse momento na Conferência Nacional Democrática da Assistência Social, que aconteceu em Brasília, né, onde reuniu aí um número massivo de trabalhadores para resistir àquele processo ao qual nós
estávamos vivendo de descontinuidade, então, da política de assistência social, intitulada aí este ano como Assistência Social, Direito do Povo, com financiamento público e participação social. E em 2021, nós tivemos a 12ª Conferência Nacional da Assistência Social, intitulada Assistência Social, Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social. Desculpa, gente, pulou demais aqui, um segundinho. E aí, gente, eu quero acrescentar aqui alguns pontos que também nós precisamos trazer, marcos aí desse período, até 2021, eu quero trazer um ponto de fragilização, né, que aconteceu aí no ano de 2016, né, como nós falávamos aí anteriormente, em alguns governos, com os cortes orçamentários, o subfinanciamento, a redução dos recursos federais destinados ao cofinanciamento do SUAS. Tivemos aí também, em 2016, a emenda constitucional 195, que é a emenda do teto de gastos, a PEC do teto de gastos, que vai congelar, ou congelou, né, por 20 anos, os investimentos em áreas sociais, não apenas a assistência social, mas a saúde, a educação, a desvalorização da política de assistência social, com a crise política, mudanças de governo, né, que vieram aí na tentativa de desconstruir, de desmobilizar, essa a palavra que eu estava procurando aqui, mas de desmobilizar as conferências, o controle social, a participação popular e democrática nesses espaços que foram constituídos desde a Constituição Federal e que precisam ser fortalecidos cotidianamente. E ataques à gestão, como eu disse, a controle social, tentativas de enfraquecer as instâncias, os conselhos e descaracterizar a gestão pública do SUAS. Outro ponto aí em 2019, a portaria chamada Portaria do Calote, né, que vem aí trazer a alteração unilateral das regras de repasse, que modificou as regras de financiamento sem a devida pactuação das instâncias tripartites, né, e desrespeitou o pacto federativo, que vai fundamentar o SUAS, não fez os repasses, o pagamento dos repasses que já estavam atrasados para os municípios, ou seja, vivíamos e vivemos uma drástica redução, né, de repasses federais que já estavam atrasados e não foram aí pagos pelo governo federal, que trouxe também essa portaria a imprevisibilidade, a insegurança orçamentária, o agravamento do desfinanciamento e, como nós falávamos anteriormente, sem financiamento, a política de assistência social vai ter dificuldades e maiores desafios para pensar e para se organizar no contexto atual. Então, os desafios que se colocam para o Sistema Único de Assistência Social, a partir da construção do Plano Decenal da Assistência Social 2016 a 2026, lembrar que foi um documento construído coletivamente, deliberado pelo CNAS e também partícipe de um processo conferencial. Então, desafios que se colocam na lógica do financiamento, do cofinanciamento do SUAS, do fortalecimento das relações federativas, do reordenamento e do fortalecimento de serviços articulados a benefícios e programas, da qualificação do SUAS, que também perpassa pelo processo de pensar a gestão dessa política de assistência social nessas 3 esferas de governo, e a participação popular, a participação social, que assume aí, principalmente, em todas as conferências, o eixo central, né, do Sistema Único de Assistência Social, né? Então, ou seja, a continuidade dessa política, com o protagonismo do Estado, deve ter como centralidade a gestão e o provimento de serviços articulados aos serviços, mas
e projetos da assistência social. E aí eu quero trazer aí, já partindo para o finalmente da minha fala, alguns destaques e atenção em especial para quem ainda não participou das conferências, estará ainda envolvida com o processo das propostas, ou que ainda tem tempo, né, dentro aí do seu município, de levar essas discussões também em âmbito das conferências municipais. Lembrar que é um momento fértil para isso, né, para repensar aí de que lógica é essa que nós estamos construindo ou fazendo parte da construção dessa política pública. Então, destaques e atenção para as relações interseccionais e intersetoriais com as políticas sociais, né? Falávamos, inclusive, hoje aqui na nossa conferência, de que há anos se discute a intersetorialidade, e mesmo em ano de 2025 ainda se trata como um imenso desafio, né, de ser superado, que é a lógica da intersetorialidade, de pensar as políticas públicas articuladas para a garantia da proteção social dos usuários e da população, né? Inclusive as relações interseccionais e intersetoriais voltadas para a primeira infância, para a orfandade. Precisamos também pensar, né, que o SUAS deve e pode estar aí voltado, né, e pensar em ações articuladas aí a atenção à política para povos indígenas, LGBTQIAPN+, pessoas idosas, pessoas com deficiência, população negra, população em situação de rua, migrantes, refugiados, apátridas, populações afetadas por questões ambientais, climáticas. E para isso, nós também somos convidados a pensar qual é o alcance e a capilaridade da nossa rede socioassistencial, da política de assistência social. De que forma as unidades públicas, as organizações da sociedade civil, da política de assistência social, estão organizadas para a oferta dos serviços socioassistenciais nos territórios, levando em consideração a territorialidade, a territorialização e a matricialidade sociofamiliar, que são princípios fundamentais dessa política pública, em territórios intraurbanos, territórios rurais, em especial municípios que possuem a dispersão territorial, municípios muitas vezes pequenos, mas que as áreas são muito distantes para o acesso, para a acessibilidade da população, a população que reside em comunidades que estão a 1 hora, a 45 minutos, a 50 minutos do acesso, muitas vezes, a uma unidade de referência, principalmente, como eu disse anteriormente, a cobertura em áreas afastadas e ainda, muitas vezes, insuficiente para a atenção e para a garantia da proteção social. Outro ponto de destaque é a saúde mental dos trabalhadores, é algo que se faz presente no cenário contemporâneo, é a saúde mental, é o pensar nesses trabalhadores que compõem a política de assistência social, de que forma as gestões municipais, de que forma o Estado tem pensado e tem fortalecido ações para proteger e também para prevenir as desproteções que também envolvem esses trabalhadores e trabalhadoras da política de assistência social. Políticas que vão pensar aí a lógica da proteção contra o assédio moral, né, políticas que vão aí fortalecer a atuação desses trabalhadores, que vão fortalecer a lógica, inclusive, da afetividade, da construção de vínculos nesses ambientes de trabalho também. Não precisamos e não podemos pensar só em vínculos no âmbito do trabalhador com a população usuária, mas também que este é um espaço fértil, esses espaços de atuação profissional devem ser espaços férteis para a construção desses espaços que devem ser sadios para a atuação desses trabalhadores e trabalhadoras da política de assistência social. O aprimoramento de sistemas como um dos meios fundamentais para alargar
à proteção social, o aprimoramento de processos de planejamento, monitoramento, avaliação das ações empreendidas pelo SUAS. Lembrar que nós estamos em período do ciclo orçamentário, da construção dos planos plurianuais, da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual. Nós precisamos criar espaços de discutir as ações da política de assistência social para os próximos anos das administrações públicas que estão hoje construindo a política também de assistência social a partir dos trabalhadores e dos usuários desta política pública. Então, nós precisamos aprimorar processos de planejamento, aprimorar processos de monitoramento e também das avaliações das ações que já acontecem na política de assistência social. Também precisamos qualificar a prestação dos serviços. A gente tem dito muito isso aqui, que muitas vezes não se trata apenas de ampliar, né, unidades, CRAS, CREAS, mas nós precisamos qualificar as ofertas já existentes, qualificar as metodologias exequíveis ao trabalho social com famílias, repensar os protocolos de atuação, repensar os fluxos de atuação da política de assistência social nos territórios, nesse guarda-chuva que compreende a referência para os serviços socioassistenciais e a articulação dessas unidades de CRAS a partir dos PAIFs, dos PAEFs, para a referência das famílias atendidas pela política de assistência social. Falávamos anteriormente da intersetorialidade entre a assistência social e também políticas de trabalho, renda, para garantia de direitos socioeconômicos integrado aos direitos socioassistenciais. Nós precisamos ter claro qual é o campo de atuação da política de assistência social, quais são os direitos socioassistenciais que a assistência social tem o dever de garantir. Nós temos já há anos instituídos o decálogo dos direitos socioassistenciais. Que direitos são esses que hoje ainda se confundem com direitos e garantias de outras políticas públicas, aonde, infelizmente, no cenário contemporâneo, ainda se vê falas, né, e muitas vezes afirmações de profissionais que o que não cabe nas outras políticas, infelizmente, a assistência social precisa realizar. Você não tem Secretaria de Trabalho e Renda, a assistência social realiza. Você não tem Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a assistência social faz. Será? Né? Nós precisamos pensar que lógica é essa que nós temos falado. E será que esses processos, eles contribuem com esse processo histórico de proteção e de garantia de direitos socioassistenciais? Para isso, nós também precisamos nos convidar aqui a pensar a regulamentação do SUAS nos municípios. Ainda existem muitos municípios que não possuem a lei municipal do Sistema Único de Assistência Social. A lei precisa ser instituída como um marco para essa política pública, para que não haja ainda mais retrocessos e percas nesse processo histórico de pensar e de executar essa política de assistência social. Nós precisamos pensar também em benefícios socioassistenciais conectados à realidade desses territórios. Será que aquelas resoluções que foram aplicadas, que foram aprovadas pelos conselhos lá anteriormente, em 1990, em 1980, em 2000, a resolução de benefícios instituídas, muitas vezes rapidamente, a toque de caixa, para receber recursos, que às vezes o Estado associou a lei ou a regulação de benefícios eventuais para receber recursos. Será que esses benefícios eles estão conectados com a realidade da população usuária? Né? Será que não são benefícios que muitas vezes muito mais excluem do que incluem?
né? Aqui a gente precisa, acho que a Aurora vai falar um pouco disso, né? Mas que acompanhou, inclusive, o processo aí das discussões em âmbito do Estado de São Paulo, aqui, né? Do projeto, da minuta do projeto de lei para a regulação do SUAS, né? O Estado de São Paulo ainda não possui a regulamentação do Sistema Único de Assistência Social. E nos municípios do Estado de São Paulo, nós ainda temos uma grande parcela que não tem o SUAS regulamentado, né? E isso precisa sim ser uma bandeira de luta, precisamos continuar insistindo em propostas que tragam a regulamentação do SUAS nos nossos municípios. Assim como, né, é preciso discutir o cofinanciamento, a gente precisa continuar insistindo em propostas que discutam o cofinanciamento regular e automático, essa é a nossa defesa, na equidade na alocação de recursos, não dá mais para a gente pensar em recursos, parcela de recurso, uma quantidade de recursos para municípios de grande porte, de médio porte, será que o porte, ele configura a diversidade dos municípios? Será que não existem municípios de pequeno porte, com diversidades também, com complexidades presentes aí em territórios que não possuem, por exemplo, a alocação de recursos na proteção social especial para instituir um PAEF? Né, ou um centro pop, haja vista o número expressivo de população em situação de rua, né, como, por exemplo, a gente tem aqui no estado de São Paulo, mais propriamente, um número, assim, grandioso, na São Paulo, na capital. Desculpa. Estou finalizando. Finaliza, então. Posso mais um pouquinho? Você me dá 5 minutinhos só para eu finalizar? Ana, eu não sei se nós a gente não está tendo uma invasão aqui, não tem como tirar a pessoa. Puxa vida. É que eu não estou vendo vocês. Eu vou com a tela aberta e não estou visualizando o compartilhamento aqui. Não, continua, Fernanda, continua. Vai lá, Fernanda, desculpa. Vai lá. Vocês vão me bipando aqui, vão me chamando, porque eu não estou visualizando vocês, tá? Ok, então. Vai lá. Assim como a gente precisa lutar pelo cofinanciamento regular e automático, também pela eficiência na gestão do uso desses recursos, o planejamento orçamentário e financeiro, inclusive lembrando, como eu disse anteriormente, e este é o período das gestões municipais estarem se concentrando na elaboração dos seus planos para 4 anos de governo, e inclusive no orçamento da política de assistência social. Precisamos pensar. No custo, ainda se torna um grande desafio. Eu não sei como é no Rio Grande do Sul, mas nós não temos aqui também no estado de São Paulo, é algo que a gente ainda precisa avançar no estudo de custo dos serviços, conforme as especificidades regionais, né? Pensando aí no percentual, na ampliação do percentual previsto na lei de responsabilidade fiscal, inclusive com gastos de recursos humanos, porque essa tem sido uma justificativa das gestões municipais para a não abertura de concursos, né? O planejamento e execução de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. A gente tem que lembrar que a gente precisa continuar defendendo a lógica do concurso, do trabalhador que é concursado para a execução de serviços que são continuados, né? Portanto, metodologias, protocolos, fluxos que levem em consideração a continuidade dos serviços. A ascensão de novos prefeitos, isso precisa ser levado em consideração, a aproximação das eleições de âmbito estadual e federal, né, em 2027, a vinculação de percentual orçamentário é algo que precisa aparecer nas nossas conferências, né, eu acho que a Aurora também deve trazer alguma coisa relacionada a isso. E aí, gente, para finalizar, que correu aqui, né, lembrar aí da PEC 383 de 2017, né, tramitando aí, eu quero depois, logo mais, eu vou colocar um outro ponto aqui para a gente pensar, para finalizar. Então, 2 propostas que são fundamentais, a aprovação da PEC 383 de 2017, que vai estabelecer o percentual mínimo, né, na receita corrente líquida
da União e dos entes federados no financiamento do SUAS. Então, enquanto nós temos na educação, na saúde, percentuais estabelecidos, nós ainda continuamos historicamente lutando pelo percentual mínimo, né, na receita corrente líquida. E redefinição de critérios de cofinanciamento dos estados e da União, com fixação de percentuais obrigatórios que assegurem minimamente o repasse de 50% do custo dos serviços executados, do custo dos serviços. E aí nós estamos falando, não é de parcela única para pagamento uma vez e aí não se paga mais, mas nós estamos falando de cofinanciamento regular, automático, para que nós tenhamos condições de manutenção dos nossos serviços, mas também de ampliar a nossa rede de proteção social. Então, eu trouxe também, a partir aí da Magali, até pedi para ela que se eu pudesse utilizar aqui, que nós trouxemos na nossa conferência, o QR Code, aí que vocês podem também participar de um abaixo-assinado aí que está ocorrendo, pensando, inclusive, na PEC 383 de 2017, que nós continuamos insistindo na luta do 1% do financiamento para o Sistema Único da Assistência Social. Para finalizar, gente, né, 20 anos se passaram e nós precisamos continuar insistindo na construção dessa política pública, na proteção social que precisa chegar a todos que precisam da assistência social e precisamos continuar insistindo, resistindo e lutando. E da mesma forma que eu trouxe hoje pela manhã na nossa conferência, eu enfatizo a fala do nosso querido Valdiosmar, somente gente que acredita em gente e que quer continuar sendo gente é que pode fazer. Então, nós temos em nossas mãos as possibilidades de construir essa política pública, de reconstruir e de avaliar, de reavaliar a assistência social e os rumos para os próximos anos. Não caiamos nas armadilhas da desumanização. Todo dia, o tempo todo, nos são colocadas armadilhas que muitas vezes nos colocam, nos incorrem a falas que desumanizam, a práticas que são desumanizadoras. Então, o convite é: atenção, cuidado com a alienação. Um ser que se aliena numa realidade alienadora, uma relação de homem e sociedade alienante. Nós precisamos compreender, nós precisamos e devemos desnaturalizar processos que nos levam à lógica da naturalização. Então, não caiamos nas armadilhas da desumanização. Continuemos insistindo e acreditando na política de assistência social. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada, Fernanda, foi ótimo, né? E, nossa, faz a gente pensar, né? Como a gente estava falando antes, tudo que a gente tem ainda pela frente, né? E quando tu traz aquela questão de ter estados, né? Que ainda não tem a lei do SUAS, é uma coisa assim que não dá para acreditar, porque é uma cobrança que os municípios, né? Tenham e é difícil de acreditar que não tenham ainda. E eu acho também que a gente pode pensar também na questão de dar uma revisitada, né? Quem sabe uma atualizada na NOB-RH também, né? Porque mudou muito, né? A questão das demandas, no fim, né? Nós temos um CRAS aqui, Passo Fundo, nosso CRAS que eu trabalho, já está com quase 10 mil famílias, né? Inscritas, então já foge um pouco, né? Da equipe mínima e, enfim, de tudo isso. Mas, e ótimos, assim, principalmente que nem alguém colocou ali no chat que ainda não fez a conferência, né? E traz, assim, coisas bem importantes em todos os eixos que a gente tem que observar. Bom, seguimos assim, pode ser, como a gente está fazendo? Daí a Aurora agora faz a apresentação, né, dela, e aí já segue aí. Então, gente, é sempre bom estar aqui com vocês, né? Mas a gente tem que também ter alguns cuidados. Eu acho que essa questão da invasão, ela é séria, Iramar, a gente não está num meio tão tranquilo como a gente gostaria. Mas sigamos, né? Eu sou Aurora, eu sou assistente social de formação, eu tenho cabelos grisalhos, 60 a mais,
E estou aqui nessa luta, na representação do Conselho Estadual, na representação do FETSUA São Paulo, junto com o CRES São Paulo, são as duas representações de trabalhador dentro do Conselho. É um conselho antiguérrimo, nós não temos lei do SUAS, nós não temos um conselho paritário, com proporcionalidade, com todas as representações que deveria ter, né? E a gente tem aí, inclusive, isso, levando isso para o Ministério Público, para o CNAS, para todas as instâncias que a gente aí consiga mobilizar. Por mais que a gente tenha todo um movimento político, uma frente estadual em defesa do SUAS, uma criação de um projeto para o SUAS, né, estadual, mas na hora da efetivação ele não acontece, né? E é claro que nós estamos falando de um governo, a gente não pode dizer quem é São Paulo, né? Governo do estado de São Paulo é um governo de extrema-direita, e acho que a gente não pode negar isso, acho que tem que reconhecer aonde estamos e com quem compomos, né? E, consequentemente, isso passa para os municípios, né? Isso passa para todas as referências que a gente tem aí no cuidado e na proteção social, e que proteção social é essa, né? Ainda chamamos como promoção social, portanto, reafirma as secretarias de desenvolvimento social num caráter muito mais de desenvolver a pessoa, o indivíduo, e não aquele coletivo, ou aquele território, ou aquela situação apontada, vivenciada. E eu acho que é assim, né? É isso que a gente tem, é isso que a gente vem lutando, né? Para poder fazer algumas resistências. A minha fala é uma fala muito mais... Vamos ver se eu consigo aqui. Está aparecendo para vocês? Sim. Isso. Tá, é uma fala muito mais para trazer, além de tudo isso que Fernanda colocou, que eu acho que a gente relembra todo esse processo, e aí eu vou dizer que eu sou formada em 84, e que a gente vivenciou todo o processo, desde o movimento SUAS, o movimento SUS, o movimento SUAS, o ECA, todas essas legislações que são garantias de direito, nem processos de luta, que nunca foi fácil, nunca fomos muitos, mas a nossa resistência, a nossa luta é que nos leva para essa defesa intransigente de garantia de direitos, de promoção social, de cidadania. Eu acho que é um pouco isso, cidadania, para todos com igualdade, né? Com uma coisa. E eu trouxe somente, como o Fernando já falou muito, eu pulei já alguns aqui. Eu acho que as bandeiras que a gente tem que apontar enquanto classe trabalhadora, e aí queria reafirmar que nós, trabalhadores, somos classe trabalhadora, independente da situação que a gente está, seja enquanto profissionais, hoje atuando na assistência, seja enquanto trabalhadores desempregados, seja enquanto beneficiários ou... tem um termo bonito que agora o povo está usando, que é detentor de direitos. Nós somos detentores de direitos, deveríamos ser, né? Então, eu trouxe muito mais o meu foco nas nossas bandeiras de luta, nas nossas defesas, que a gente não pode passar ou deixar de tocar, né? E essas bandeiras foram reafirmadas agora no nosso seminário nacional, que foi agora no final do mês, 30 e 31 de maio. Né? E aí, o que a gente fala? Que, assim, para não esquecer, a questão do financiamento ele é importante, ele é fundamental, porque a gente não tem garantido em lei percentual para essa política. Mas, além da política, da questão do financiamento, a gente precisa ter também a clareza do que é essa política pública de assistência social. Eu acho que a gente perdeu um pouco essa noção, e a gente precisa revisitar alguns materiais e se reafirmar enquanto política. Né? Isso porque, assim, a gente não está só para entregar a cesta básica, a gente não está só para entregar
dizer sim ou não na nossa porta, né? A gente precisa pensar que a nossa atuação é muito maior que isso. É uma atuação relacional, é uma atuação de trato com o cidadão, e não só com ele, mas com... Eu falo muito em território, porque eu acho que a gente precisa, cada vez mais, situar esse cidadão onde ele está. Né? Ele não está voando, ele não está no estado, ele não está no nacional. Ele está aqui no nosso bairro, ele está aqui do nosso lado. Então, quais são as demandas que a gente vivencia no território onde a gente está? Então, é um pouco pensar nisso e pensar nessas oportunidades de sonho e de mudança de vida, né? Senão a gente perpetua a questão da pobreza por gerações. Então, aí, nessa linha, a gente fala também da questão orçamentária de 3% para cada município, e aí depende dos serviços, depende da população, mas, assim, no mínimo, 3% da receita orçamentária. A gente fala da efetivação de concurso público, porque a gente garante com isso uma continuidade, um aprimoramento desse profissional, todo um processo de vínculo, de construção efetiva dessa política nos espaços. A gente fala da valorização desse profissional e, consequentemente, contra todas as formas de precarização. Hoje, a gente é contratado, São Paulo principalmente, onde 96% é organização da sociedade civil, e os contratos diversos, inclusive pejotização, né? Então, assim, nem CLT mais é. Então, você não garante o mínimo de segurança para esse trabalhador. A defesa do cadastro único enquanto um instrumento de proteção social, eu acho que esse é um debate que a gente precisa, de fato, trazer à tona e reafirmar que o cadastro ele dá acesso a programas, a diversos programas do governo federal, mas ele não é um instrumento de proteção social no sentido se ele não tiver a relação com a política pública, com os CRAS, com o PAIF, com o PAEF, com todo o restante da segurança, senão você não tem a efetividade desse cadastro. Eu acho que a questão claro, da fiscalização deste cadastro no sentido, a consolidação da política de educação permanente, eu acho que mais do que nunca a gente vê a fragilidade dos trabalhadores, seja pelo desgaste, seja pela condição dos seus serviços, né, dos seus espaços físicos de trabalho, seja pela própria dinâmica de trabalho. Há um desgaste muito grande e a gente precisa dar esse suporte no sentido de elevar esse trabalhador, repensar a sua prática de uma outra forma, repensar a sua ação com um outro olhar e, consequentemente, criar outras formas de protocolos, de fluxos, de atendimento a essas demandas que estão aí, né? Olhando para as violências, olhando para a questão do analfabetismo, olhando para a situação das crianças e as drogas, assim, todas as demandas e o tráfico, né? Porque isso é uma coisa que cada vez mais vem aumentando. Não que não existisse, sempre existiu. Só que hoje a gente perde as crianças para o tráfico, né? Porque eles recebem, aqui em São Paulo, uma criança recebe em torno de 3 a 4 mil por semana. Como é que se oferece um projeto, uma ação efetiva dentro da política de assistência que ele nem vai receber? Ele vai receber uma bolsa para estudar em algum lugar. Então, assim, a gente precisa repensar essas políticas com outro olhar, de uma outra forma. A questão do BPC, eu acho que a gente precisa olhar no BPC, no acesso da desburocratização. Claro, defendemos sempre para todos, 30 horas para todos os trabalhadores do SUAS, dentro do serviço público e nas organizações da sociedade civil, porque isso dá qualidade, além da questão de saúde mental para esse trabalhador, ele dá qualidade para a atuação e para a efetivação enquanto vida, né? Enquanto qualidade de vida. E aí a desinformação
em relação ao respeito, o que é o SUAS e quais os programas sociais que a gente desempenha, desenvolve e tudo mais. Como é que eu vou fazer isso andar agora? Que ótimo, ele não anda. Pegue muita calma nessa hora, muito amor no coração. Eu ia falar um pouco do orçamento público, mas acho que todo mundo sabe disso, mas acho que é importante a gente falar o quanto é pago com juros e amortização da dívida, né? No total, esse valor aqui aparece para vocês em amarelinho, e o restante, o quanto é nas demais políticas públicas, na transferência para estados e municípios, né? Só para ter uma ideiazinha pequena de como estamos, que não é uma coisa, como diz o outro, o Brasil não é para amador, né? O Brasil não é para qualquer um. Aí voltei, agora não enxergo vocês. Voltei. Aqui a gente apresenta as bandeiras que a gente debateu no seminário, né? Alterar a NOB-RH SUAS, objetivando o maior comprometimento dos estados e dos municípios com o Pacto Federativo, proposto no SUAS e nos demais documentos que normatizam a política de assistência social. O retorno da pactuação do financiamento dos serviços, programas e projetos, efetivar a política de segurança alimentar com financiamento para atendimento à população em extrema pobreza, criar fluxos e protocolos de atendimento às requisições judiciais, fortalecendo, né, favorecendo o fortalecimento da gestão do SUAS, na defesa do SUAS e as suas atribuições. Criar e implementar núcleos de articulação intersetorial para a rede socioassistenciais, com as demais redes das políticas públicas para a efetividade nas ações locais nos municípios. E aí eu trouxe um pouco, né, a alegria de estar encontrando esse povo todo. Aqui é uma foto do nosso coletivo, todos os que estavam participando presencialmente, e aqui do ladinho é a foto da criação do Fórum Região Sudeste, criado no dia 31 de maio, para reafirmar também essa defesa e pensar que a região Sudeste ela tem hoje, nos seus governos, situações semelhantes de desafios em relação a essa política neoliberal, né? E aí, como bandeira, efetivar a deliberação da 10ª Conferência Nacional, a questão da proporcionalidade de 25% para cada segmento, sendo governo, trabalhador, usuário e entidades, com alteração na paridade entre governo e sociedade civil, de acordo com a LOAS. Incorporar o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza ao Fundo de Assistência Social, para que a gente não tenha ações paralelas, e garantir o papel ampliado dos fóruns de trabalhadores, de usuários, de entidades, no intuito de fortalecer a gestão democrática do SUAS. Eu acho que a gente tem um papel maior do que tudo, não só na organização nossa enquanto trabalhador, mas também no fortalecimento dos espaços de controle social nos nossos serviços, nos nossos atendimentos, porque é de lá que você começa a pensar se aquele serviço está ok, se ele corresponde à realidade, se o atendimento tem que ser esse mesmo, ou seja, você começa a criar espaços de discussão e de formação política, né, de conscientização política, construindo aí junto com os usuários e os gestores. Como desafio, eu trouxe a última conferência, que foi uma atividade autogestionada que a gente fez na valorização dos trabalhadores, que é essa foto lateral direita, e a gente trouxe a passeata. Olha, a gente já falava lá 1% do SUAS, da PEC, né, aí a assistência social antirracista,
Ou seja, a gente já traz essas lutas e vem reafirmando essas lutas no nosso dia a dia, né? E isso precisa ser coletivizado. Ou seja, ampliar a participação de fóruns municipal e estadual, articular com os sindicatos e com os movimentos sociais que existem no nosso território. A gente precisa estar parceiro das representações que estão aí, e que muitas vezes a gente não tem, ou não acompanha, ou não vê. As lutas estão aí, gente. Tanto o movimento de moradia, tanto como o movimento Pop Rua, como os movimentos para creche, para vagas, para todas as ações aí que a gente vem desenvolvendo. E aí eu trago muito rapidamente que, assim, além do nosso abraço, que o comum está dado, ele é construído por práticas compartilhadas, por encontros que se tornam resistência. Isso é uma fala do Luiz Antônio Batista, e eu acho que reafirma a nossa ação. E aí, mais do que tudo, eu acho que é trocar um pouco com vocês, porque não adianta a gente falar que a gente não... Qual é o momento que a gente está, que país a gente vive, que situação a gente está no mundo. Eu acho que, assim, análise de conjuntura a gente consegue fazer e faz muito bem. A gente tem as orientações dos nossos conselhos, seja ele do serviço social, seja da psicologia, mas, para além disso, a gente precisa se envolver ética, profissionalmente, pessoalmente, nas lutas. E se indignar com o que a gente olha, senão fica muito... a gente faz de conta que não vê, vira o rosto para não poder sofrer mais, né? Se aquilo nos abala de alguma forma. Então, acho que, assim, trazer essa indignação, dizer que este é um espaço de construção coletiva, esse é um espaço de formulação e de organização política, no sentido da defesa nossa enquanto classe trabalhadora, da defesa nossa enquanto profissionais. Eu acho que ampliar todo esse processo, eu acho que ampliar essa discussão e construir junto, gente. Construir, somos diferentes, mas temos objetivos. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é a vida, é a cidadania, e igualdade para todos. Então, a gente rompe com isso. Como é que a gente pensa em outras formas de trabalho, de acesso ao trabalho? Como é que a gente pensa em proteção social com garantias de direitos? Como que a gente se faz esse agente político de insurgência, né? Como a gente provoca isso em nós, trabalhadores, e nas pessoas que a gente atende, com quem a gente convive, nos movimentos sociais por onde a gente passa, onde a gente tem, né? Então, pensar nessas ações. É isso, eu acho que eu fico aberta aí para considerações, para perguntas, para debate, acho que é uma coisa mais leve. Passo para você. Beleza, ótimo. Nossa, estou falando hoje, eu lembrando aqui da conferência eu agora. Como a gente forçou entre aspas, não forçou. Como a gente colocou a importância, né, de nós, trabalhadoras e trabalhadores, estarmos mais envolvidos com o SUAS, né, que além do nosso fazer, né, profissional lá no dia a dia, que a gente se envolva em movimentos, que a gente se envolva, agora, por exemplo, como as gurias já colocaram, a gente vai ter audiência pública, né, aqui no Rio Grande do Sul, em defesa do Bolsa Família, né, aos ataques que vem sofrendo, então que a gente consiga se envolver mais, né, porque a gente pede sempre, está sempre pedindo que o usuário e a usuária estejam presentes, estejam se envolvendo, mas nós também temos, né, que estar à frente disso também. Então, eu acho que reforçar isso vai só enriquecer, né, a nossa luta aí.